Interessante, quando eu fiquei pensando no texto que o Nilton leu, quero agradecer o Nilton aí, a leitura do texto, eu fiquei pensando em como a obediência resulta em bênção na nossa vida. Como nós somos abençoados pela obediência. E como as pessoas que nos cercam, que estão ao nosso redor, também são ricamente abençoadas pela nossa obediência. À direita. Ótimo, vamos caminhar para a direita aí. É interessante a gente pensar que quando você obedece ao Senhor, você experimenta as suas bênçãos. À medida que você, à medida que eu, à medida em que nós obedecemos a Deus, nós passamos a experimentar as bênçãos dEle, a proteção do Senhor, a graça do Senhor e os cuidados do Senhor. Mas, em contrapartida, quando você e quando eu, quando nós não obedecemos, nós deixamos de recebê-las. E depois nós vamos ficar presos no texto e vamos tirar ali as bênçãos como resultado da obediência. Um dos princípios mais básicos de um cristão e de uma cristã, um dos princípios elementares que um bom cristão pode aprender é a obediência. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Deus nos ensina para o nosso bem, e as leis dele, elas não foram criadas para te privar. Deus não criou leis, Deus não criou ensinamentos, e nós vamos tratá-lo até como talvez ordenanças. Deus não criou com o objetivo de nos privar, de nos castrar, pelo contrário, elas existem para evitar que você se fira. Deus deixou as instruções dele para que você obedeça, visando você não se ferir e não ferir ao seu próximo. Então as instruções de Deus são tão somente para que nós possamos ser beneficiados, e Deus não visa nos castrar, Deus não visa nos impedir de vivermos querendo que nós venhamos a obedecê-lo. Pelo contrário, as obediências nos resultam em bênçãos. Os ensinamentos do Pai visam guiar os seus passos, visam guiar os meus passos rumo à satisfação que Ele quer que você desfrute. Deus quer que cada um de nós, Deus deseja que os seus seguidores, Deus deseja que os seus filhos, nós fomos feitos filhos de Deus pela adoção, pela atitude, pela decisão de Jesus Cristo, mas Deus quer que nós venhamos desfrutar todos os benefícios, todas as maravilhas que Ele projetou para nós. Mas isso está ligado à nossa obediência à sua vontade. Obedecer ao Senhor envolve, às vezes, obedecer ao Senhor envolve escolhas que às vezes podem gerar alguma rejeição para você ou alguma dificuldade. Quando você decide obedecer ao Senhor numa determinada área, pode causar um constrangimento com alguns amigos, com alguns vizinhos, com alguns parentes. Às vezes obedecer ao Senhor nem sempre é tão fácil como nós pensamos, nem sempre é tão fácil quanto eu estou falando aqui agora. Falar é fácil, mas às vezes obedecê-lo vai gerar algumas situações conflituosas para nós. E aí eu lembrei desse texto da palavra de Deus, a gente precisa ler o texto, precisamos ficar presos no texto. Jesus passou por essa situação, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus decidiu obedecer ao Pai. Jesus disse que ele não fazia a vontade dele, mas que ele fazia a vontade do Pai. E a decisão do Senhor trouxe para ele situações difíceis, trouxe para ele situações conflituosas. E nós não somos melhores, é até redundante falar isso, não somos melhores do que o nosso Senhor. Não estamos imunes aos constrangimentos, não estamos imunes aos sofrimentos que a decisão de obedecer ao Senhor pode gerar. Se Jesus sofreu, se Jesus foi rejeitado, porque decidiu obedecer
quanto mais você e quanto mais eu. Às vezes, a decisão de obedecer a Cristo pode nos trazer também alguns transtornos, e eu fiquei pensando nesse texto sagrado aí, que falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, eles prenderam e recolheram os discípulos de Jesus, alguns seguidores de Jesus, ao cárcere até o dia seguinte, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E influenciavam algumas pessoas que estavam ali no seu contexto de relacionamento. E os discípulos de Jesus, Pedro e João, falando da ressurreição, falando do grande poder de Jesus, sofreram as consequências por escolherem obedecer e ensinar o que Jesus havia pregado. As leis reveladas nas Escrituras, nós vamos entrar no nosso assunto propriamente dito agora, as leis reveladas, elas são profundas, embora sejam simples. Deus nos ensina de maneira simples. Deus nos ensina de maneira que nós, pessoas simples, pessoas não muito nobres nessa sociedade, não muito nobres nesse mundo, possamos compreender, porque Ele trabalha com coisas simples. E a Bíblia nos ensina que colhemos o que plantamos. Quando você obedece, você colhe a bênção e a proteção de Deus. Quando eu desobedeço, quando você desobedece, você colhe o resultado da sua desobediência. É muito simples essa lição. É claro que nós colhemos uma proporção muito maior do que plantamos. E colhemos depois do que plantamos. O que eu plantei na minha juventude, eu estou colhendo hoje na minha fase adulta. E o que eu plantar hoje na minha fase adulta de vida, eu vou colher na minha velhice, se Jesus não voltar e eu ainda estiver vivo. Mas nós colhemos um tempo depois do que plantamos e muito mais do que plantamos. Daí eu tiro uma análise para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos escolher quais sementes estamos semeando. O que é que estamos plantando? Estamos plantando a obediência a Deus, o acatamento à vontade de Deus nos nossos corações, ou estamos plantando rebeldia e desobediência? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe, é o que diz a palavra de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Quando obedecemos, sempre recebemos o melhor de Deus. E aí eu preciso voltar, eu comecei a pensar em chaves. Mas o que tem a ver obediência com chaves? As chaves geralmente abrem as portas. As chaves fazem parte da nossa vida. A chave do carro, a chave da casa. Às vezes, nós até pensamos como é difícil, como é doloroso obedecer, como é doloroso guardar, como é difícil ter o segredo, ter o caminho do coração de Deus. E eu me peguei pensando o quanto é complicado, o quanto é difícil nós alcançarmos a chave que abre o coração de alguém. E eu fico pensando, eu queria ter realmente a chave do coração da Ieda. E talvez os maridos começam a pensar, eu queria ter a chave do coração da minha esposa. As esposas começam a pensar, eu queria ter a chave do coração do meu marido. Mas nós vamos deixar isso para uma segunda oportunidade. E eu quero dizer que a chave do coração de Deus é a sua obediência. Se você quer realmente receber a abertura do coração de Deus para a sua vida, você precisa obedecê-lo. Usando como uma figura de linguagem, as chaves do coração de Deus é a sua obediência. E as chaves são importantes, elas fazem parte da nossa vida. Deixa-me ver se... agora cheguei onde eu queria. A chave do coração de Deus deve ser a prioridade da sua vida. A obediência deve ser a prioridade na sua vida. Se você deseja conhecer a Deus, você precisa obedecê-lo. Olha o que Jesus disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar é obedecer, guardar é praticar. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É Jesus quem disse em João, capítulo 14, versículo 23 e versículo 24. Não adianta eu dizer, não adianta você dizer que amamos a Deus se não guardamos as palavras dele. Não adianta frequentar igreja se não obedecemos a Deus. Não adianta ter um sério compromisso, que eu sei que você tem. Não adianta ser comprometido com escola bíblica dominical, que eu sei que vocês são. Eu vim de uma escola bíblica para chegar aqui. Até quero aproveitar e pedir desculpa, porque eu gostaria de ter estado aqui às 9 horas junto com os irmãos, mas somos responsáveis por parte da escola bíblica dominical no Alípio de Melo, então só pudemos sair de lá às 10 para as 10, por isso chegamos aqui apenas para o culto de adoração. Mas não adianta todo esse nosso comprometimento se nós não obedecemos a Deus, porque Jesus diz que quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então o desafio é obedecer. E agora finalmente chegamos no texto que o Nilton leu. A obediência de Pedro ilustra o que acontece quando dizemos sim para o nosso Pai Celestial. E o texto lido pelo Nilton me trouxe muitas instruções. Em primeiro lugar, que as pessoas se exprimiam em torno de Jesus quando ele pregava. Isso está lá dizendo o versículo 1 do capítulo 5, que as pessoas estavam próximas, elas se exprimiam, em outras palavras, lá quando Jesus pregava. E aí Jesus quis usar o barco de Pedro. Interessante. O Senhor quis usar o barco de um pescador como uma plataforma flutuante para trazer a multidão para a praia. Isso em si não foi um pedido difícil, não foi um grande pedido, mas a disposição de Pedro abriu o caminho para que muitas pessoas fossem abençoadas. A obediência de Pedro trouxe fruto, e nós vamos trabalhar agora mais detalhado, trouxe fruto para a vida de outras pessoas. A sua obediência resulta em bênçãos para a sua família. Quando o pai de família obedece a palavra de Deus, os seus filhos são abençoados, a sua esposa é abençoada. Quando um filho obedece a palavra de Deus, a mãe é abençoada, os avós são abençoados, a vizinhança é abençoada. Então a sua obediência resulta em bênçãos, não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que estão próximo de você. A multidão foi abençoada pela obediência de Pedro. Eles puderam ouvir as palavras de Jesus, talvez se espremendo, talvez ali na praia, naquela dificuldade, naquele contato físico, muitos não receberiam a instrução como precisavam. Mas quando o Senhor usou o barco, e retirou um pouco, e pôde falar, e o povo ouviu com melhor nitidez, muitos foram ali abençoados pela obediência de Pedro. E logo em seguida, Jesus fala com Pedro uma coisa difícil de obedecer. Depois o Senhor disse a Pedro, vá para onde as águas são mais profundas, e lance as redes para pescar. Me ajuda aí. Pedro, um pescador profissional, extremamente experiente, e agora parece um pregador itinerante, que com todo respeito, o Senhor não conhecia tanto de pescas quanto Pedro, não era o ofício dele, mas Pedro acatou a instrução do Senhor. O Senhor falou com Pedro, retira, vai para mais longe e lança as redes. Pedro havia pescado a noite inteira, diz o texto sagrado. Mas Jesus falou com ele, vai e lança as redes. Aqui novamente, o Pedro teve oportunidade de dizer um sim ou não para o Senhor. Assim como você tem oportunidades diárias, assim como eu tenho oportunidades diárias de dizer sim ou não para Jesus. Afinal, ele havia trabalhado a noite toda, e estava voltando de mãos vazias. O pescador ali era ele, o profissional ali era ele. Como na minha profissão eu sou competente, e como você é competente na sua profissão, nós somos competentes naquilo que fazemos. E aí chega alguém que não é da nossa área,
que não tem o domínio, que não tem o ofício que nós temos, a habilitação técnica que nós temos, e vem nos ensinar, e vem nos mandar fazer coisas diferentes. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele poderia ter dado um não, como às vezes eu dou para o Senhor, na minha obediência. Eu não vou ser hipócrita com você, e não quero pregar, não quero apresentar aqui como alguém que sempre obedece, porque infelizmente eu não consigo fazê-lo sempre. Mas Pedro optou pelo sim. No entanto, observe no texto, na leitura do Newton, o que aconteceu como resultado da obediência de Pedro. E fazendo assim, lançando as redes no lugar profundo, depois de ter pescado a noite inteira, e alguém que não entendia de pescas falar com ele, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que as redes já até rompiam. É a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, versículo 6. O sim de Pedro resultou num milagre que transformou a vida daquele pescador. A vida de Pedro não foi mais a mesma depois do sim. A sua vida, depois da sua decisão de obedecer ao Senhor, não é mais a mesma. A minha vida não será mais a mesma, não é mais a mesma quando eu decido obedecer ao meu Senhor. E esse é o meu desafio, e talvez seja esse também o seu desafio. A obediência é fundamental para a sua vida, meu irmão, é fundamental para a sua vida, minha irmã. Obediência é básico. Obediência precisa fazer parte do nosso viver diário. Nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Porque obediência é indispensável. Nós vamos fechar o nosso assunto agora com 7 benefícios da obediência na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Primeiro, obedecer a Deus em coisas pequenas é um passo primordial para grandes bênçãos. Se o Pedro não joga a rede no lugar fundo, ali onde o Senhor mandou, ele não teria tido o privilégio de trazer aquela grande quantidade de peixe. Diz o texto, se você prestou atenção na boa leitura que o Newton fez, que eles tiveram que chamar companheiros de outros barcos para poder recolher os peixes, e quase os barcos foram a pique, e a pique é afundar. Quando tem um peso no barco muito grande, o barco vai a pique, quase que o barco vai a pique, de tão grande a quantidade de peixes. Uma simples obediência resulta em grandes bênçãos. Uma simples obediência livra-nos de grande sofrimento. Quando um rapaz, quando uma moça decidem obedecer a Deus em relação ao seu namoro, decidem não ter vida sexual antes do casamento, eles vão colher muitas bênçãos. Quando um homem decide ser fiel a Deus, decide ser fiel à sua esposa, ele vai colher uma família abençoada. Obedecer a Deus em coisas pequenas, obedecer a Deus em coisas simples, é primordial para que nós possamos receber, é o primeiro passo para as grandes bênçãos. Se o Pedro tivesse dito a Jesus, estou muito cansado, e agora eu vou lavar as minhas redes, porque eu já trabalhei a noite inteira, e à noite eu vou trabalhar de novo. Não é assim nas nossas vidas às vezes? Eu não vou ao culto porque eu estou muito cansado. Mas a palavra de Deus ensina que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas eu trabalhei ontem à noite, eu tirei um plantão, e eu estou até dobrando, porque eu preciso dobrar esse mês, essa noite eu vou entrar de novo, então eu não vou frequentar a igreja hoje. Mas Deus nos manda congregar. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Obedecer em coisas simples resulta em grandes bênçãos. Foi a decisão sábia do Pedro. Segundo benefício da obediência. Sua obediência sempre beneficia outros. A multidão viu e ouviu a Jesus. E o Senhor se beneficiou. Pregar do barco possibilitou-lhe o conforto de ficar assentado. Diz o texto sagrado, se você prestou atenção na leitura do Newton, que Lucas capítulo 5, versículo 3, o Lucas está escrevendo, que o Senhor assentou-se no barco e pregou assentado. Favoreceu Jesus.
Então a sua obediência beneficia também a outros, não é só você. Terceiro benefício da obediência. Obedecer a Deus pode exigir que você faça algumas coisas que parecem insensatas. Já falamos disso. Pedro era um hábil pescador. Jesus era um pregador itinerante. E era carpinteiro. O ofício de Jesus não era pescaria. O que ele entendia de pescas? Mas o Pedro obedeceu. Quarto ponto. Quando você obedece a Deus, nunca você ficará desapontado. Assim como Pedro, você deve reconhecer que obedecer é sempre a mais sábia decisão. Obedecer pode até parecer uma atitude insensata. Obedecer pode até não te trazer benefício. Pode até as pessoas pensar que você não é muito lúcido. Mas é a decisão mais sábia, é a obediência. A sua obediência permite que Deus mostre seu poder na sua vida. Você quer experimentar o poder de Deus? Comece a obedecê-lo. A sua obediência permite que você experimente o poder e a grandeza do Deus que você serve. Obedecer a Deus sempre resulta num relacionamento mais profundo com Ele. É bem provável que o Pedro havia planejado ser um pescador pelo resto da sua vida. É bem provável. É bem provável que ele ia seguir aquele ofício, ia continuar naquela época, naquela cultura, não sei se havia aposentadoria, os estudiosos aí devem saber melhor do que eu, mas é bem provável que ele havia pensado em ser pescador até se aposentar, estou usando essa expressão. A obediência mudou os rumos da vida daquele rude pescador. A sua obediência muda os rumos da sua vida. A sua obediência mudará a história da sua família, a história dos seus filhos, a história dos seus netos, dos seus bisnetos. A sua obediência muda os rumos da sua vida. Obedecer a Deus resultará em mudanças profundas na sua vida. Simão Pedro provavelmente tinha a intenção de passar o resto da vida pescando. Mas ele decidiu obedecer e mudou. No entanto, tudo mudou com um simples ato de obediência. Você quer mudança na sua vida, irmão? Você quer sair da rotina? Você quer um futuro diferente? Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Hoje eu tenho um desafio para você. Você pode até vir à frente, enquanto nós vamos cantar. Mas o desafio que eu tenho para você é que você tome hoje uma decisão e comece a obedecer a Deus a partir de agora, sem questioná-lo. Sabe aquilo que você não entende de Deus? Tem coisas que eu ainda não entendo. Tem 30 e poucos anos que eu estou servindo Jesus e tem coisas de Deus que eu ainda não entendo. E talvez você também possa ter alguma coisa que não entende. Comece a obedecê-lo sem questionar a partir de agora. Se você precisa da ajuda de Deus, você pode vir aqui à frente. Nós vamos estar cantando um cântico com os irmãos, do Ministério de Louvor, que louvam a Deus junto conosco. E nesse período, nós e outros irmãos, os presbíteros da igreja, terão o prazer de estar pedindo a Deus em oração, que Ele possa ajudá-lo, que Ele possa ajudá-la a obedecer a palavra dEle. Vamos cantar, e se você sente essa necessidade, faça-o para a glória de Deus, que o Senhor te abençoe.